Exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias. Esse é o tema da revista do quarto trimestre dos jovens, nesse trimestre da EBD. E aqui, hoje, nós vamos conversar sobre a primeira lição, cujo tema é o chamado de Jeremias. Nessa lição, nós vamos tratar, no primeiro tópico, da natureza do chamado de Jeremias. No segundo tópico, a mensagem de Jeremias. E no terceiro tópico, nós trataremos a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. O intuito aqui é nós conversarmos sobre aquilo que pode acontecer na aula, possíveis dúvidas dos alunos, e nós entendemos aqui numa conversa entre professores de EBD quais dúvidas podem surgir e como respondê-las. A ideia é ajudar os professores nas suas aulas, em suas igrejas, para que a aula seja mais rica e com mais conteúdo. Hoje eu estou aqui me apropriando do canal do nosso querido amigo Lucas, que é o dono aqui do canal MPcast, né, que é a mentoria para professores, para conversar sobre essa lição. Estou aqui com o Lucas, vou apresentar ele, que é dono do canal, mas hoje eu estou apresentando. Lucas, que pastor, pregador, líder de jovens aqui no Ministério, setor 56 do Ministério das Assembleias de Deus do Belém. Bem-vindo, Lucas, ao seu próprio canal. Muito É um obrigado. prazer te receber aqui. Eu estava aqui só vendo a hora que você ia errar, mas deu tudo certo. E aí, o que vocês acharam? Ela se apropriou bem do espaço? Ela falou bem? Como é que eu Deixa fui, o seu pessoal? like, e você que já é inscrito no canal, já acompanha, viu o formato antigo que fazíamos, comenta aqui o que você achou da Isabel Souza. Obrigado, Isabel. Somos sempre juntos, precisando de uma apropriação de canal, estaremos aqui. Que legal. Pessoal, tenham piedade de mim e vão com calma nas críticas. Você foi muito bem, e eu diria até que você deveria ser dona dessa cadeira aí, coordenar esse programa para os jovens, ia ser muito bom. Meu Deus, vamos ver. Comentem, o que vocês querem? Comentem aí, vamos ver o que o pessoal acha. É isso aí. Então, antes de você dar sequência, deixa eu só falar com o pessoal aqui que ao longo de 2025 nós alcançamos a marca de quase 3 mil inscritos, e foi muito legal porque conseguimos monetizar o canal. Tô ganhando dinheiro? Não, porque você precisa ter assim milhares de visualizações para ganhar alguns centavos de dólares. Mas é legal porque, poxa, faz 10 anos que eu estou fazendo isso, então, de certa forma, a gente furou a bolha. Deu certo. Então, de que maneira você entra nisso? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando. E como a Isabel falou, a nossa ideia aqui hoje é fazer diferente. Ela formulou algumas perguntas de acordo com os tópicos e vamos ver. Eu não sei das perguntas, quero respondê-las, e a intenção é ajudar você, professor. Então, caneta e papel na mão, porque eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa, e se surgir na sua sala de aula, você já estará pronto para tudo isso. É isso aí. Vamos lá, então, as perguntas? Vambora. Então, vamos começar aqui no tópico 1, que é a natureza do chamado de Jeremias. Esse tópico vai ter os subtópicos: a pessoa de Jeremias, a vida de Jeremias e o ministério de Jeremias. São os subtópicos da lição. Deixa eu só temperar aqui os lábios. Fica à vontade que... Vamos lá. Sobre a leitura do texto da revista, surgiram aqui as seguintes questões, né? Que a revista comenta. Por que Jeremias era considerado o profeta chorão, né? A revista vai colocar que ele tinha uma personalidade introspectiva, mas que essa personalidade também se mostrava forte quando necessária. Por que isso se dava dessa maneira? Tá. Então, perdão. Sobre a questão dele ser chorão. Pode ser que ele era melancólico? Sim, se a gente quiser usar a psicologia a nosso favor. Mas a questão de Jeremias foi a seguinte: ele profetizou nos últimos 40 anos para o cativeiro. Então, o tempo do seu ministério está ali entre 640 e 645. Pelo menos colocam aí por ele ter vivenciado a invasão babilônica. Então, Jeremias ele teve o sucesso no ministério de ver cumprir tudo que ele falou, mas ao mesmo tempo a infelicidade de não ver o povo se arrepender. Então esse era o maior desejo. Às vezes a gente olha assim, alguns profetas nos dias de hoje, que pelo menos se intitulam profetas, e eles têm um ideal. Qual é?
Eles querem pegar pelo colarinho uma grande figura dentro da igreja, apontar o dedo na cara, falar assim, diz o Senhor, condenar a pessoa, falar do pecado. Mas, na verdade, o profeta no Antigo Testamento, ele tinha uma responsabilidade. E qual era? Primeiro, ele falava do juízo de Deus depois que ele falava do juízo. Então, ou melhor, ele denunciava o pecado. Então, assim, ó, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, aquilo outro. Fosse o rei, fosse o sacerdote ou o povo. Então, ele denunciava. Depois que ele denunciava, ele apresentava o juízo de Deus. Então, ó, vocês estão fazendo isso e Deus vai punir vocês desse jeito. Qual era a terceira etapa da profecia? Mostrar o caminho do arrependimento. Então, ó, vocês precisam pegar essa via. Se vocês pegarem essa via, aí ele mostrava a bênção de Deus. Então, olha, vamos supor, se é seca, Deus vai mandar chuva, se é fome, Deus vai mandar prosperidade, se é doença, Deus vai curar. Então vinha aquela parte maravilhosa da profecia, que eram as bênçãos. E aí ele voltava para o seu lugar e aguardava então a decisão do povo. Enquanto esse povo não tomava decisão, ele estava lá, ó, o pessoal, vamos se arrepender, vamos se arrepender. Se vocês se arrependerem, a bênção é essa, senão o juiz é esse. E Jeremias fez isso por 40 anos. Então, de repente, ver tudo que ele não queria acontecer abalou ele emocionalmente. Então, ele chora por ver o triste fim de Jerusalém, que era um símbolo nacional, do orgulho nacional. Então, ele chora por isso. Se ele chorava em outros contextos, não dá para saber, porque ele não fala muito da vida dele. Não tem menção, né? Então, ele poderia ser melancólico? Sim, mas eu acredito que ele chora mais pelo triste resultado que a nação chega. E a questão de a personalidade dele ser introspectiva, mas não anular a sua força. Também colocada nesse contexto de, apesar de eu ser introspectivo, eu vou entregar aquilo que Deus deu e aqui eu estou demonstrando a minha força. Porque assim, ó, por exemplo, nos evangelhos, Jesus falou sobre os tímidos. Que tipo de timidez Jesus estava falando ali? Não é a timidez de você não conseguir... Por exemplo, você é tímida, um exemplo. Aí você tem dificuldade para falar em público, você é daquelas pessoas que fala sem olhar nos olhos, você trava, de repente, numa apresentação. Isso é um tipo de timidez. Ok, dá para ser trabalhado, beleza. Mas sobre a timidez que Jesus fala é aquela de você não ter coragem de compartilhar a mensagem do evangelho. Certo. Então você pode ser introspectivo ou o que for. Uma vez que você é cheio do Espírito Santo, ele te capacita a... Certo. Entende? Então você vai desenvolver algo que humanamente você não desenvolveria. No caso de Jeremias, ele poderia ser sim introspectivo, melancólico, mas não anulou a força da mensagem. Porque na hora de entregar a mensagem, podemos dizer que não havia timidez em Jeremias. Eu dou até um exemplo, Jeremias capítulo 7, tem um texto que a primeira vez que eu li, ele me arrepiou a alma. Por quê? Eu imaginei o cenário. Jeremias ele chega mais ou menos assim na porta do templo e ele começa a denunciar tudo que era feito de errado lá dentro. Poxa, será que um tímido faria isso? É porque tem que ser muito corajoso para você chegar lá diante das pessoas, sabe? E gritar o pecado delas. Tanto que os termos covil de ladrões que Jesus usa lá em João 2, quando ele expulsa cambistas, vendedores e quem comprava, foi um termo usado por Jeremias. Então ele falou assim, ó, vocês estão fazendo a casa do Senhor um covil de ladrões. O que é um covil? É uma toca, é um esconderijo. Então assim, onde vocês deveriam vir para se arrepender, vocês na verdade estão se escondendo aqui dentro. Então não tem nada de arrependimento aqui. Então sim, ele poderia ter essa personalidade, mas aí Jeremias evidencia pra gente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Seguindo aqui, eu vou até mudar, né, pelo que a gente está falando, né? Eu vou até mudar um pouco... O roteiro? A ordem das perguntas. Se você quiser trazer assim, quando você for ler, fica legal também. Mudar um pouco aqui a ordem das perguntas. Lá no... que a gente estava para colocar aqui o pessoal, né, na mesma linha de pensamento, a gente estava aqui nessa pergunta no primeiro subtópico, né, da pessoa de Jeremias. Agora eu vou pular lá para o terceiro subtópico,
tópico do ministério de Jeremias, né? Uhum. Lá no final vai falar dessa rejeição do povo, né? A mensagem, e que ele se entristeceu com isso, mas que isso aproximou ele de Deus, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco como que se deu essa aproximação de Jeremias com Deus a partir desse sofrimento dele no ministério que ele precisava exercer, né? Como que se deu essa aproximação, né? No exercício dele no ministério. Tá. Então, assim, você falou sobre a rejeição aí por parte das pessoas. Eu acredito em algumas coisas para essas pessoas terem rejeitado Jeremias. Não só por ele ser um profeta. Porque os profetas, naturalmente, eles já eram rejeitados. Uhum. O próprio Jesus falou sobre isso. Né? Na sua pátria, o profeta ele era rejeitado. No caso de Jeremias, no capítulo 1, se a gente der uma olhada aqui, ó, versículo 1, diz assim, ó. A minha tradução é a nova tradução em linguagem de hoje. Aí diz assim, ó, este livro conta o que Jeremias disse e fez. Mas o ponto é esse aqui, ó. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Ok. Então, olha só. A Bíblia está nos informando que Jeremias era filho de um sacerdote. Então, ele deveria ser sacerdote também, né? Mas seguir a linhagem. Chamou ele para ser profeta. Ok. Então, ele não exerceu o ministério. Só que o ponto aqui é o seguinte. Nem o pai dele exerceu o ministério. Provavelmente. Por quê? A cidade de onde eles vinham já mostrava que eles estavam impedidos de exercer esse ministério. Não sei se você que está acompanhando já ouviu falar sobre isso, mas Anatote foi a cidade para onde os sacerdotes rejeitados no templo foram enviados, lá nos dias de Salomão. Brevemente aqui para a gente entender o contexto, 2 sacerdotes cooperaram muito no ministério de Davi. Zadok e o outro, Aimeleque. Zadok e Aimeleque. Davi estava enfermo, prestes a morrer, já velho, e aí o Aimeleque resolveu participar de uma conspiração junto com o filho Adonias, né, o Adonias, filho mais velho ali no momento do Davi, herdeiro ao trono. E aí, Davi, antes de morrer, falou assim para o filho dele, quando eu morrer, dá um jeito nos conspiradores. Então, o que Salomão fez? Salomão foi lá, matou o irmão dele, matou o Joabe, que era sobrinho do Davi e ajudou na conspiração, era o chefe do exército, Salomão foi lá e matou, mas o Aimeleque, ele não ousou matar. Eu acredito que ele fez como o pai dele, respeitou a unção, assim como Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. O que Salomão fez? Ele exilou o Aimeleque, se eu não estiver enganado é esse o nome, procura para mim aí, só para mim não... capítulo 1 e 2, 3 ali de Jeremias, até o Google ajuda a gente aí, né, nessa hora aí, só para eu não confundir o nome aqui do sacerdote. Mas o Aimeleque, então, Salomão exilou ele em Anatote. Não só ele, mas toda a família dele. Então isso quer dizer que todos os sacerdotes que moravam em Anatote estavam proibidos, por serem da família de Aimeleque, de frequentar o templo. Quem a partir daquele momento recebeu total autonomia para trabalhar no templo? Zadok e os seus descendentes. Então, muito provavelmente, Jeremias fazia parte desse grupo de sacerdotes exilados. Agora, imagina só. A gente está falando de uma outra época, obviamente, mas a cidade permaneceu como reduto desses sacerdotes. Agora, imagina. Um homem que é de linhagem sacerdotal, sai de Anatote, vai profetizar contra os pecados de Jerusalém, e entre esses pecadores estavam os sacerdotes, descendentes de Zadok, como que ele seria recebido? Então, no mínimo, alguém poderia dizer assim, ele só está dizendo isso porque ele queria estar no nosso lugar. Mas ele não pode estar no nosso lugar porque ele vem de uma cidade onde os sacerdotes estão proibidos de atuar no templo. Então, assim, o ministério de Jeremias, desde o início, foi rejeitado. Então, ele é rejeitado por ser profeta, ele é rejeitado por causa da cidade de onde ele vem. E aí o que acontece? Jeremias, ele procura se aproximar do Senhor, porque assim,
Se ele der ouvidos ao que estão dizendo, as rejeições que ele está sofrendo, e se de fato ele tinha essa personalidade introspectiva, melancólica, tudo isso eram barreiras para que ele não avançasse. Então ele, sim, depende de uma vida no altar de Deus, de oração, de busca, porque senão ele não avança. Então se ele não tiver esse porto seguro em Deus e olhar para o que está acontecendo ao redor, ele não ia avançar, porque tudo dizia para ele não avançar. Não consegue seguir, né? Bom, a gente foi para o subtópico 3, né? Agora vamos voltar para o 2 com uma pergunta possivelmente polêmica. Porém, acredito que em sala de aula possa surgir essa questão. Qual que é? Vai que surge. Jeremias, ele foi chamado para o ministério mesmo antes da existência dele, né? Então, a consagração de Jeremias aconteceu antes do nascimento dele, né? Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Então, o Senhor já tinha um plano para ele, mesmo antes que ele nascesse, antes talvez até que a mãe dele soubesse que estava grávida dele, né? Então, a questão aqui que surgiu trazendo para hoje, né? O tema aborto. O aborto, ele pode impedir os planos que Deus tem para alguém? Porque no contexto, vamos, né, vozes da nossa cabeça, vozes da cabeça dos alunos da EBD. E se Jeremias tivesse sido abortado? Porque hoje é natural o aborto, né? Hoje as pessoas querem colocar como uma questão natural, meu corpo, minhas regras, né? Mas e os planos de Deus? E o caminho que Deus já decretou? Então a questão aqui o aborto pode impedir os planos que Deus tem para alguém? Então, ministério? Bem forte essa questão. E eu confesso que se depender só de mim para montar as perguntas aqui, se fosse algo combinado, talvez essa pergunta não teria vindo. Ia ter pulado eu não ia pensar nisso aí. Muito legal. Bom, vamos lá. Eu vou já responder objetivamente, depois eu argumento. O aborto, ele não impede. Vamos por quê? A história de Jeremias, principalmente aqui no capítulo 1, nos mostra a soberania de Deus. É uma história que nos mostra a soberania. Então, capítulo 1. Desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, as nações te dei por profeta. Antes desse momento eu te santifiquei. Então, Deus está mostrando a soberania dele. Então, no momento em que Deus está falando essas coisas para Jeremias, Deus está deixando bem claro assim, esse dia aqui já estava marcado, você está no lugar e no momento exato. Era com você que eu queria falar. Então Deus está mostrando que os projetos para a vida do Jeremias e para o povo, através dele, não se deu naquele momento. Então Deus não escolheu ele ali, pegou ele como um plano B. Então está mostrando a soberania de Deus. Aí, indo de encontro à sua pergunta, hoje a gente vive de fato essas questões sobre o aborto, e aí vamos imaginar que tenha uma mulher, crente ou não crente, que queira abortar. Tendo Deus um projeto na vida dessa criança, tal qual tinha com Jeremias, pode ter certeza, essa mãe não vai conseguir abortar. Ela não vai conseguir. Ainda que ela tente, eu acredito que o método ele não vai chegar até o final. Essa criança ela vai resistir, ela vai sobreviver. Ou ela pode desistir no meio do caminho. Ela pode querer, ela pode desistir. Eu compartilho um testemunho pessoal. Eu não sei se você sabe disso, mas a minha mãe quis me abortar. Eu não sei quantas vezes, mas um monte de vezes. E aí o que aconteceu? Primeiro assim, minha mãe ela veio da Bahia para São Paulo. Ela veio sozinha. Minha mãe ela foi violentada sexualmente aos 17 anos. Minha mãe era adotada. Minha mãe foi adotada por uma família muito rica na Bahia, ou pelo menos assim de posses, né? E aí aos 17 anos ela foi violentada, e aí a madraça dela já não simpatizava muito com ela, tinha ciúmes dela, porque o pai adotivo cuidava muito bem, então às vezes achava que cuidava mais dela do que dos filhos de sangue e tal. E aí pegou isso como um gancho para dizer que minha mãe consentiu com o ato, ela não foi violentada, ela quis. E nisso minha mãe engravidou. Então, uma menina sozinha, no interior da Bahia, mãe,
e não tem para onde ir. Aí minha mãe ficou ali na casa de um de outro, tal, até que a criança nasceu, e aí ela deu, porque ela não tinha como cuidar. E aí, nesse contexto, minha mãe veio para São Paulo, e minha mãe conta que o desejo do coração dela, conforme o tempo foi passando, era ter um filho. Ela queria um menino, e ela queria um companheiro. Minha mãe não era crente. E, nesse contexto, minha mãe morava nas casas onde trabalhava. E aí, minha mãe conheceu meu pai e tal, naquela aventura engravidou. Então, quando minha mãe descobriu que estava grávida, para ela não foi uma preocupação de imediato, porque ela queria já tinha aquilo. o desejo. Mas onde o diabo quis operar? Minha mãe não sabia que estava grávida, foi para Bahia, passou mal no meio do caminho, mas nem imaginava o que era isso. E aí minha mãe disse que um pai de santo entrou no ambiente onde ela estava e falou assim, eu sou seu padrinho, eu te batizei no centro quando você era criança e tal, e antes de eu morrer eu vou passar meus guias para você. E aí minha mãe ouvindo aquilo, ele pegou e falou assim, e você está passando mal porque na verdade você está grávida. Então foi um pai de santo que falou para minha mãe que ela estava grávida. E aí ela falou assim, e tem mais, você não vai ter condições de criar essa criança. Então assim, eu já vim com um remédio preparado. Ele contou que estava grávida e já veio com a solução. Então, tá assim, aqui. Ele não disse eu vou preparar, ele falou eu já vim com algo preparado. E aí, assim, é um remédio muito forte, vai te ajudar a tirar essa criança. Então você toma quando chegar em São Paulo, porque se você tomar antes, como viagem de ônibus e tal, você pode passar muito mal. E aí minha mãe viajou, minha mãe disse que era um líquido preto dentro de um frasco. E aí minha mãe conta assim que no quintal da casa onde ela trabalhava, veio aquelas palavras, você não vai ter condições de criar tal, e ela, é verdade, eu até queria, mas, poxa, eu moro de favor, então eu posso perder meu emprego e tal, para onde eu vou, e mais um, e aí eu vou ter que dar e tal. Aí minha mãe falou, tomou coragem, falou, eu vou tomar, e realmente o caminho é esse. Minha mãe falou que destampou, na hora que ela foi tomar, ela falou que pela primeira vez eu mexi na barriga dela. Meu Deus. Aí ela falou assim, nossa, tipo assim, já tá vivo. Já tá. É alguém aqui. Eu não posso fazer isso. Aí minha mãe disse que foi lá, ficou pensando, não quer saber, eu vou ter meu filho, se eu ser mandado embora, não quero nem saber. Pegou e tacou na parede. Ela disse que aquele líquido preto escorreu e ficou assim, meses para desaparecer. Ficou lá. Meu Deus. E aí ela disse que conversou com a patroa e disse, tô grávida, tal, situação é essa, papá, se quiser me mandar embora, tô tranquilo, vou criar meu filho. Aí foi a vez do Satanás entrar na patroa. De uma outra forma. Aí a patroa pegou e falou assim, não, você é nova, você tem 21 anos, minha mãe estava com 21, você tem 21 anos, já teve uma filha, não teve condições de criar, não, você tem que aproveitar a sua vida. Seguinte, eu já abortei um monte. Meu Deus. Eu vou pagar para você a clínica. Foi lá, pagou a clínica, minha mãe foi, aí minha mãe disse que trocou a roupa, tá deitada na maca, quando de repente ela disse que eu mexi de novo. Ela foi mesmo, né? Ela não é foi. só que ela chegou na porta. Ela deitou, ele tava preparando a anestesia e tal, ou o remédio lá, não sei. Minha mãe disse que eu mexi de novo. Aí nessa que eu mexi, ela começou a chorar e falou assim, olha, eu não posso fazer isso com meu filho. E nem sabia o que era ainda, né? Uhum. Mas assim, eu não posso fazer isso com meu filho. Eu não vou tirar. Aí disse que o médico sentou do lado dela e falou assim, pensa no que você tá fazendo. Não é todo mundo que tem a oportunidade que você tem. Insistiu. Pensa no que você está fazendo. Sua patroa está pagando para você. E não é um valor baixo. Tem um monte de gente aqui que no seu lugar ia fazer de tudo para aceitar essa oportunidade. Então, você é nova e tal, deita aí e vamos concluir isso aí. Aí minha mãe disse que deitou. Só que deitada, ela se lembrou do que ela falou para Deus. Eu quero um filho. Aí ela falou, não, quer saber? Faz o seguinte, o dinheiro é seu, tô indo embora, depois você conversa com ela e é isso. Aí disse que quando chegou lá, a patroa falou assim, olha, então, já que você quer criar, então vamos ajudar a criar o neguinho aí. Falou bem assim. E aí, de fato, eu era um menino, eu nasci. Então, assim, eu acredito, tal qual Jeremias, que Deus tinha um projeto na minha vida já desde esse momento, e minha mãe quis, mas olha só como que houve um projeto do inimigo para que ela me abortasse. Não é que o diabo sabia quem eu seria hoje, porque ele não é onisciente. Mas uma vez minha mãe tendo pedido a Deus e Deus dado,
Ele sabia que ali tinha algo. Não, tem alguma coisa aí. Tem algo acontecendo aqui. Entendeu? E eu vou agir para impedir. Exato. Então, assim, o aborto impede? Não. Por quê? O que Deus pode fazer para que não chegue à consumação do ato é impressionante. E quem sabe até o período em que esse aborto aconteça, a criança pode até sobreviver depois de nascido, sei lá. Não sei, eu sou crente, né? Os mistérios de Deus. Eu acredito em tanta coisa que não nisso. Com certeza. E também é um ponto aqui, para você, professor, enfatizar na aula de que o seu aluno não foi um erro. Ele não foi um erro, não foi um acaso, não nasceu por acaso, e que todos nós temos um propósito com Deus, né? Nós temos que orar e buscar o nosso propósito com Deus para conseguir vivenciar aquilo e não nos deixar seguir esse pensamento de que eu fui um erro, um acaso, independente da circunstância. E ainda que alguém tenha dito isso, né? Cada um tem uma história de vida, mas nós não somos um acaso na história. Nós somos e tá aqui um feitos por Deus. texto que pode ser usado como defesa contra o aborto. Sim, é verdade. Porque, assim, de repente o que eu vou falar agora possa ser um universo meio distante, mas para mim não é. Crentes defenderem o aborto. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando de crentes? No primeiro século da igreja, até então, quando estavam lá só os judeus, quais eram as questões que a gente até discutiu na lição passada? Se cumpre a lei de Moisés, se não cumpre, se circuncida, se não circuncida, se guarda o sábado, ok. Essas eram questões da lei de Moisés. Agora, quando os gregos começaram a se converter e entrar na igreja, as questões já eram outras. Eles trouxeram questões gregas para o debate. Então, por exemplo, os gregos não acreditavam nessa questão da encarnação, do divino no humano. Uhum. Encarnação não, deixa eu mudar o... o verbo se fez carne nesse sentido, né? Não no sentido espírita da coisa. Mas assim, o divino se fazer homem, esse é o melhor termo, né? Não é herético. O divino se fazer o homem. Menos confuso, vamos colocar assim. Os gregos não acreditavam nisso. Esse era o primeiro problema. O segundo problema, o divino morrer. Ou o humano que morre, mas é Deus. Então, assim, todos esses debates eles trouxeram para a igreja e aí começaram as heresias. Se Jesus era divino, se ele era Deus, ele não era homem. Então era um espírito que parecia humano. E se de fato ele era humano, então ele não era Deus. Então, assim, hoje também, você está no evangelho desde quando, Isabel? Eu me converti, eu ia fazer 18 em uns aninhos bons aí. Tá, então você tinha 18, ok. Então, assim, você já tinha uma concepção de mundo, uma ideia... Com mais de 30 agora? Você já tinha uma ideia de mundo e tal. Eu não sei como que era a sua cabeça nessa questão do aborto, mas vamos falar de uma jovem hoje convertendo seus 18 anos. Não estava tão forte, não era tão forte. Hoje, não estava tão forte o tema assim, né? Mas vamos falar hoje aberto. Uma menina convertendo seus 18 anos. De repente ela já até é feminista. Sim. Se não é, de repente ela defende as questões do aborto, né? Meu corpo, minhas regras e tal. Então, pega essa menina que se converteu, ou até homem, né? Enfim, e aí vai lá, se batiza, faz o discipulado, e de repente está participando da EBD, e faz teologia e tal, alcança uma posição de ensinador na igreja. Aí vem o tema aborto. Se é alguém que nunca pensou nisso, ou ainda está convicta nas suas antigas ideias, vai defender isso hoje dentro da igreja. Dentro da igreja, então verdade. Então não é um universo distante, porque isso aconteceu no primeiro século. Pessoas que vieram, não tiveram clareza e queriam ensinar. Então trouxeram heresias para dentro da igreja. Então nós não estamos num universo distante. Então está aqui um texto que contribui para isso. Por quê? Se cremos na soberania de Deus, de que ele sabe de todas as coisas, os ministérios não são dados quando nós estamos dentro da igreja. Os ministérios são dados de fato antes do nascimento. Então, se ali está possivelmente uma pessoa que Deus deu um ministério, por que eu falo possivelmente? Porque vai ter pessoas que, diante da vontade de Deus, vai morrer antes de chegar na fase adulta e exercer o ministério, vai morrer no nascimento, vai ter um aborto espontâneo, então são N situações. Mas se está ali alguém que Deus deu um ministério, então eu não posso brincar com isso. Eu vou abortar porque... Não, e se é alguém que Deus chamou? Tem um ministério ali a ser cumprido. Muito bom.
Eu acredito, professores, que esse tema surgirá nas salas de Será, aula. Isabel? Meu Deus! Eu acredito. E que bom que você trouxe aqui, então. Como eu disse, eu não pensaria nisso. Eu acredito que pode surgir, sim, os alunos perguntarem nessa temática. Vamos então para o tópico 2, a mensagem de Jeremias. E aqui você já comentou um pouco, já falou um pouco, mas eu queria que você trouxesse para a gente qual é o contexto histórico dos dias de Jeremias. O contexto. Muito bom. Primeira aula, né? Para inserir o pessoal aí que de repente nunca leu ou vai ter contato agora, enfim. Relembrar também. Como eu disse, Jeremias ele profetiza provavelmente aí nos últimos 40 anos para o cativeiro babilônico. Então isso coloca ele nos anos do rei Josias, e até no capítulo 1 aqui fala, versículo 2, ó, quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado. Então ele pega do reinado de Josias para frente. Tem até uma discussão sobre o pai dele, o Ilquias, ser o sacerdote que acha o livro no templo. Então são suposições. Dá para ligar as duas pessoas? Talvez, o nome é o mesmo. Também, se eu não estiver enganado, foi um sacerdote. Mas eu prefiro não crer assim, porque quem estava em Anatote estava exilado. Mas tudo bem. Qual é o momento? O momento é de apostasia, tanto que Josias ele foi o último rei reformador. Crônicas nos mostra alguns reis reformadores, entre eles Josias, Ezequias, Josafá, Asa, reis reformadores, ou seja, que trouxeram o povo de volta ao arrependimento, o culto foi restabelecido, Páscoa realizada no mês certo, todas as tribos, ok. No entanto, Josias morre, e aí a casa vira de ponta cabeça de novo. Então nós, no livro de Jeremias, temos um cenário de total apostasia, somente do rei, não, também dos sacerdotes, porque assim, a gente fala muito do povo judeu, eles desobedeceram a lei, eles perverteram o juízo, os direitos dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros e tal, mas a gente esquece de colocar a responsabilidade primária nos ombros de quem tem que ser posto. E essa responsabilidade eram dos sacerdotes. Então, o período de Jeremias é o período da corrupção sacerdotal. Ela chega no ápice. Vai piorar, mas do material que nós temos na Bíblia, esse é o momento do ápice. Por que eu estou falando que vai piorar, porém, aqui é o ápice diante do que temos na Bíblia? Porque nós temos os livros apócrifos. E aí existe o livro de Macabeus. E aí no primeiro livro de Macabeus nos mostra ali que a coisa ficou pior ainda. Porque no período dos Macabeus em diante, o sacerdócio se torna um cargo político. Aqui ainda é um cargo hereditário estabelecido por Deus. A corrupção se dá diante do cumprimento da lei. Agora, mais para frente, quando eles retornam do cativeiro, aí a gente já está falando aí de um ano 300 a.C., a corrupção é política. E aí já ninguém mais sabe quem é descendente de Arão, quem é... Enfim, tá tudo bagunçado. Mas, biblicamente, o material que nós temos, esse é o pior momento. Sacerdotes estão corruptos, sacerdotes eles roubam, os juízes eles aceitam dinheiro para julgar a causa, o povo está perdido, está distante do Senhor. Então Deus levanta o Jeremias para juntar os cacos. Vamos usar esse termo lá do capítulo 18, que o vaso quebra na mondoleira. Então Deus usa Jeremias para isso. O ministério dele é um ministério de impacto, porque o povo está totalmente depravado, distante. Praticavam assassinatos, roubavam à luz do dia, não cumpriam a lei. E qual era a segurança desse povo? O templo está aqui. Por que Jeremias ele foi assim chacoteado? Seria esse termo? Virou chacota. Pronto. Melhor. Virou chacota. Por quê? Porque ele dizia que o inimigo ia invadir e destruir o templo. Só que esse povo que se corrompeu, eles estavam seguros em uma verdade, qual Deus habita no templo. Então, peraí, como assim? O inimigo vai invadir a casa de Deus? Não, essa mensagem é um absurdo. E aí profetas falsos começam a se levantar, dizendo que não viria inimigo nenhum, Jeremias estava delirando e tal.
Então o povo está seguro nisso. Não, não vai acontecer nada disso. Aqui é a casa de Deus. Só que o inimigo vai lá, cerca, no caso, o Nabucodonosor cerca, é um cerco que dura 20 anos. Então a gente tem aquelas invasões, quem já estudou sabe, que tem a primeira invasão de Nabucodonosor em 606 aproximadamente, antes de Cristo, 597, 586, que é a última que o templo é destruído. Mas na verdade, a gente pensa que são momentos em que Nabucodonosor vem e volta. Não, é um cerco. É um cerco. Acampado então, ao redor. É 20 anos que ninguém entra e nem sai da cidade. Então, só para a gente ter uma noção de como Jerusalém era forte e como havia recursos naturais lá para esse pessoal sobreviver. Então, assim, Jeremias profetiza 40 anos. 20 desses anos, os últimos 20 anos, é dentro de um cerco. E o povo ainda assim não estava acreditando que Nabucodonosor ia entrar. Então, a primeira invasão não se dá de fato em Jerusalém, se dá em cidades de Judá. Aí ele vai avançando, até a última em que ele consegue invadir Jerusalém e destruir o templo. A revista comenta aqui, né, que o povo estava em profunda rebeldia contra Deus. Realmente. Porque o inimigo... O inimigo tá ali. Eu tô vendo o inimigo e ainda assim eu não dou crédito ao profeta. Realmente a questão estava difícil. Me ajuda refletindo uma questão. Como falaremos a jovens no próximo domingo, a questão é: por que os nossos jovens ainda hoje resistem à vontade de Deus? No que estão seguros? Os judeus estavam seguros nesse fato. Deus mora aqui. Então, assim, pode acontecer o que for, mas a casa de Deus ninguém invade. O que será que traz segurança a alguns jovens hoje? Não é um universo só de jovens, mas como vamos falar para jovens, acaba sendo muitos pecados, e aí jovens que vivem uma vida dupla e por aí vai, no que ele se segura que o juízo não pode vir sobre ele? Eu tenho uma mensagem, pode falar. Na verdade, eu vou te falar um negócio já. Na verdade, você consegue guardar esse negócio? Claro. Consegue? O quê? O que eu tenho para falar? Isso, sobre esse ponto? Não vou perder. Pode falar. Porque a gente vai entrar exatamente nessa questão no tópico 3. Ah, é? Então vamos lá. Exatamente. Por que até os dias de hoje o povo é tão duro e indiferente à mensagem de Deus? Exato. Você falou, eu li aqui. Eu falei, ó o homem sendo usado. E eu não li a revista, tá? E nem as perguntas. E nem as perguntas, tá? Vamos lá. É isso. Então a gente pode seguir aqui, você guarda? Claro, vamos lá. Isso aí que você tem aí? Sim. Então tá bom, a gente segue já nessa questão que a gente vai entrar nisso no tópico 3. Já que a gente vai mudar, vai seguir, né? Mas é um novo contexto aí. Deixa eu aproveitar para pedir para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e comentar aqui se você tá gostando do bate-papo, tá bom? E vai passar para você aí 1 minuto, um comercial muito rápido, tá bom? E a gente já volta. A gente já volta, Isabel? A gente já volta, Ou você não vai sai embora daí. Eu vou voltar sozinho. Não sai daí, a gente volta já já. É rápido. Voltamos, a gente tinha parado no subtópico 1 do segundo tópico, que eram os dias de Jeremias. Então a gente conversou aqui sobre o contexto histórico dos dias de Jeremias. E aí o próximo subtópico aqui são as 2 visões de Jeremias. E aí eu queria que você falasse sobre as 2 visões, né? E por que foram 2 visões ao invés de uma só? Porque se esse povo já estava tão rebelde, já estava tão distante de Deus, por que a gente tem uma visão primeiro, que foi a da vara de amendoeira, para depois ter a visão sobre a panela fervendo, inclinada, que ali já está mais sobre o juízo que Deus exerceria sobre o povo? Por que teve essa visão antes, ao invés de ser uma visão só, já falando, olha, vou exercer juízo sobre vocês? Legal. Olha, se a pergunta fosse outra dentro da mesma ideia, talvez eu não daria a resposta que eu vou dar agora. Sua pergunta me fez pensar na questão. Por que 2 visões? Eu ainda não tinha pensado nisso. Aí eu me lembrei de quando o José interpretou o sonho do faraó, ele falou assim, ó:
Faraó teve o sonho lá da espiga e da vaca. Ou vice-versa, né? Não lembro qual foi a primeira, mas o fato é que uma destruía a outra. O José diz bem assim, olha, o fato de você ter tido duas visões é porque Deus quer pressa nisso. Isso vai acontecer rápido. Ó, que coisa, né? Então, muito provavelmente, eu vou pegar um gancho nessa fala do José para te responder. Por que duas visões? Porque, muito provavelmente, Deus quer mostrar a pressa, mas uma está inteiramente conectada com a outra. No caso da vara, a amendoeira era uma árvore muito comum em Israel e ela florescia no final do inverno. Então, antes de começar a primavera, ela já começava a florescer. E aí, no caso então, as outras árvores ainda estavam feias, sem folhas, e ela já florescia. Então, ela anunciava a chegada da primavera antes da primavera chegar, certo? Então, ela é tomada como símbolo de vigilância, porque antes do dia surgir, tem alguém atento na madrugada. Então, ela é tomada como figura daquela que anuncia. Então, por isso que Deus fala para Jeremias, você viu bem essa vara de amendoeira. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, assim, Jeremias, eu te falei um negócio, ou eu vou te falar, né, algumas coisas, e eu vou velar sobre essa palavra. Então, quando a gente tem essa ideia de velar, é nós estarmos no ambiente atentos. Ok, então eu estarei atento para que isso aconteça. Eu vou te usar para falar algumas coisas e eu estarei atento para que isso aconteça. Então Deus ali está demonstrando o compromisso com a sua palavra. Isso me traz assim um reforço de uma ideia muito grande que eu tenho, que é o quê? Antes de Deus se comprometer conosco, quando ele profere uma palavra, ele está comprometido com a sua própria palavra. Interessante. Por quê? Imagina, eu te prometo algo, te prometi. E aí, se a gente não assinou nenhum papel, nada, você morre, não tem ninguém para me cobrar isso aí. Eu falei, poxa, prometi para Isabel, ela não está mais aqui, vamos seguir a vida. Então eu terei que ser uma pessoa assim, muito fiel à minha própria palavra para cumprir algo quando você não está para cobrar. Certo. E aí a gente vê isso em Deus. Vamos tomar o exemplo do Abraão, porque o Abraão ele viu até o Isaac. Provavelmente o Jacó. Eu estava fazendo umas contas sobre a idade do Abraão, o período que o Isaac tem o Jacó. Muito provavelmente talvez ele tenha conhecido o Jacó. Mas dali para frente ele não conheceu nenhum dos 12 patriarcas. Mas Deus foi fazendo questão de cumprir essa palavra. E por que o Abraão, o Isaac e o Jacó são tão mencionados? É para dar legitimidade ao que está acontecendo. Ó, isso aqui é o que eu prometi lá para o Abraão, para o Isaac, para o Jacó. Então Deus está mostrando que ele foi fiel à sua palavra. Então é isso. Quando eu digo que Deus, antes de se comprometer conosco, ele se compromete com a palavra dele. Então por que Deus não falha? Porque ele está comprometido com a palavra dele. É o caso da amendoeira. Aí vem a panela, símbolo de juízo. E aí ela está apontada para o norte. Então é mais ou menos assim, ó. Eu vou cumprir minha palavra, eu vou ficar atento nisso e o juízo vem de lá. É daquela direção. É eles que serão usados para julgar o povo. Muito bom, muito bom. Seguindo ainda na questão do juízo, ainda no subtópico aqui 2 das duas visões, acredito que seja uma pergunta que também pode surgir. Por que Deus pune o povo com o cativeiro babilônico, exerce juízo sobre eles, sendo que Deus é um Deus de amor? Como que Deus vê o pecado? Como que Deus enxerga o pecado? Olha aí. Eu posso dar sequência naquela questão agora ou mais à frente? O que você me diz? Eu ia também colocar aqui, a gente pode trocar a ordem então. Não, antes da gente falar sobre essa o juízo, eu também vou perguntar para você quem são os destinatários, para quem que era a mensagem de Jeremias, para quem que ela estava destinada. Tá. Aí você me diz o que você prefere, inverter a ordem ou a gente segue? Então, por que houve juízo se Deus é amor, é isso? Isso. Como que Deus vê o pecado? E como ele vê o pecado. Bom, encaixa com o que eu ia dizer. Você fez bem em me parar naquela hora. Deus me deu uma mensagem e, assim, às vezes em alguns insights eu digo que é o Espírito Santo que dá, e aí eu fico pensando, existem mensagens que
Deus me dá hoje à tarde, eu prego à noite. Assim. Existem outras que Deus fica trabalhando em mim, sabe? Parece Fica que mastigando aquilo. vai dando entendimento, a clareza aos poucos, aí Ruminando. eu reflito agora, aí vem um negócio, aí eu esqueço. Depois de 2, 3 meses eu lembro de novo. Surge algo que lembra. E é o caso do que eu vou falar agora. Deus me dá uma mensagem e ela trabalha em cima do quê? Como o pecado ofende a Deus. Porque a gente tem uma ideia de que o pecado ele ofende só a santidade. Só que a santidade é um dos atributos. É um dos. Existem vários. Certo. Então, atributos são as características. Não é o que define Deus, porque não dá para defini-lo, mas é o que nos faz entender quem ele é. Então, santidade é um dos. E aí, nessa ideia, pensando como o pecado ofende Deus, me veio a seguinte questão. O pecado ele é ofensivo, ele agride. Por quê? Ele fere a onipresença de Deus, que é outro atributo. Ele fere a onipresença. Então vamos lá. Ninguém pecaria em público. Normalmente as pessoas se ocultam para realizar os seus diferentes pecados. Deus não está lá? Sim. Se ele mesmo assim vai lá e peca, porque é como se ele estivesse dizendo assim: eu vou pecar aqui porque Deus não está aqui. É verdade. Você tem um ótimo ponto. Entendeu? Deus não está aqui. Então, fere a onipresença, porque Deus está lá. Ele está pecando diante de Deus. Então, ele respeita mais os homens do que a Deus. Do que a Deus. Fere a onipresença. O pecado, ele fere a onisciência. Por quê? Depois de pecar, a pessoa, normalmente, ela não vai confessar imediatamente. Ela vai levar um tempo. Então é como se ela dissesse assim: nem Deus sabe o que eu fiz. Meu Deus. O pecado ele fere Jesus. a onipotência, porque qual é o medo de confessar? É o que vai acontecer com você. A consequência disso. É a consequência. Então, nesse interim, eu estou dizendo assim, enquanto eu não confesso, e também quando eu vou lá e parto para o pecado, Deus não pode fazer nada contra mim. Meus irmãos, o negócio aqui ficou sério. Então, o pecado, ele ofende todos os atributos de Deus. A gente poderia aqui ir falando Então, é por isso que Deus, ele abomina o pecado. Porque fere ele em tudo, não é só na santidade. Então, esse povo a qual Jeremias profetizou, ofendeu a Deus em tudo. Em tudo. E aí, Jeremias é levantado para falar para qual povo? Ele fala especialmente para Judá. A mensagem dele é para Judá. Mas também, em alguns momentos, ele profetiza para os do norte. Mas a sua mensagem primária é para Judá. São eles que são em perigo. Porque assim, quando a gente fala desse período de Jeremias, 640, 45 e tal, Israel já tinha sido julgado. Pensando em Israel como reino. Já nem existia mais. Porque o reino do norte foi destruído em 720 a.C. Quem foi levantado para falar antes do cativeiro assírio, para onde os israelitas foram levados? Isaías. Isaías ele começa a profetizar mais ou menos ali 740, se eu não estiver enganado, 760, alguma coisa assim, mas é antes desse cativeiro. 720 o reino é destruído. Então, alguns anos depois, os assírios liberam israelitas, mas não só israelitas. Tem lá egípcios, caldeus e tal, uma galera. Então, eles estão lá na região onde era o reino do norte. Então, Jeremias também fala algumas coisas para eles, mas o foco principal é Judá. É Judá. Ah, sim. E aí veio a questão lá do amor, né? Agora que eu lembrei. E da do juízo. Porque ele exerce juízo sendo um Deus de amor. Isso. Muito boa a sua pergunta, porque ela não é trazida só no ambiente cristão. Principalmente fora. Principalmente fora. Porque coisas ruins acontecem se Deus é bom. Se eu não estiver enganado, é até o tema de um livro. Porque coisas ruins acontecem se Deus é bom. As pessoas querem entender de tanta maldade no mundo e onde Deus está. Tem até uma ideia filosófica de que Deus é um relojoeiro
Então ele construiu mesmo o mundo, mas é como um relógio, ele deu corda e saiu. A coisa funciona sozinha, sem a intervenção Sem dele. intervenção. Mas vamos entender isso então. Por que coisas ruins acontecem se Deus é bom? Por que o juízo foi estabelecido pelo próprio Deus se ele é amor? A gente precisa entender uma coisa. Deus, ele não tem em seu coração, usando essa forma humana de falar, amor. Ele é o amor. Ele não pratica o juízo. Ele é a justiça. Então nós estamos falando do caráter de Deus, da essência, dos atributos. Então, para a gente entender melhor isso, é o seguinte: não houve um momento em que Deus deixou de amar. Deus é. Então ele está fora do nosso tempo no sentido de não receber as suas interferências. Deus não muda. Então ele não sofre com as ações do tempo. Ele criou o tempo. Então ele já era antes. Então assim, não houve um tempo que Deus não tenha amado e não houve um tempo que Deus não tenha sido justo. Eu costumo dizer assim, não houve um momento nas Escrituras, e aí é onde a gente conhece Deus na história, não houve um momento que Deus agiu com amor que ele não foi justo. Que ele não foi justo. E não houve um momento que ele agiu com justiça que ele não amou. Por que eu uso esses trocadilhos? Porque ele é tudo isso que a gente está falando. Não tem como ele abandonar uma coisa para fazer somente a outra. Separar isso de Deus. Não, agora eu vou deixar de amar, eu vou arrebentar com tudo. Não. Até quando ele arrebenta, ele está amando. E aí eu vou mostrar para você o amor de Deus. A Bíblia nos fala muito, principalmente nos Salmos, sobre a longanimidade de Deus. O que é ser longânimo? É você ser longo na execução do juízo. É você tardar na execução do juízo. Então, num termo bem jovem, é você ser pavio longo, ao invés de curto. E aí o que acontece? No caso de Deus, ele sempre dá a oportunidade do arrependimento antes do juízo. Sem saber dessa sua pergunta, olha o que eu falei no início sobre o ministério profético. Ele denuncia, aí ele fala do juízo, mostra o caminho do arrependimento e as bênçãos que a pessoa terá se arrepender. Agora é com você. É você que escolhe. Então a decisão está na sua mão. E isso a gente vê em toda a Bíblia, principalmente lá no deserto, Deus falando assim, olha, a vida e a morte está diante de vocês, a bênção e a maldição. É você que escolhe. Então Deus nos deu livre-arbítrio. Há quem acredite que o homem tenha perdido o livre-arbítrio depois do pecado. Mas a gente precisa entender uma coisa. O homem pecou, tornou-se escravo do pecado. Isso não quer dizer que ele perdeu o livre-arbítrio. A questão é que agora ele está preso. Ele não tem poder de decisão. Mas, e aí, o que você quer? Você está preso, você não tem poder de sair daí. Mas o que você quer? Eu quero viver. Pronto, então o Espírito Santo vai lá e age. Não, eu quero continuar aqui. Então você decidiu continuar. Então, Deus levantou Jeremias e olha só, nós estamos falando de 40 anos. Então, Jeremias não foi hoje. Não foi pouco tempo. E o Nabucodonosor invadiu no amanhã. Dia seguinte. São 40 anos de oportunidade. Jeremias chegou segunda e no sábado Nabucodonosor chegou. 40 anos. A gente está falando de uma geração que teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Ok, foi dado os 40 anos lá. Aí, outra coisa que eu falei aqui, os últimos 20 anos foram de cerco. O inimigo está ali. Aí a mensagem de Jeremias mudou. A mensagem já não era mais assim, se arrependam porque o inimigo vem. O inimigo já veio. Qual que é a mensagem de Jeremias nos últimos 20 anos? A mensagem de Jeremias é assim, pessoal, não adianta mais. O inimigo já está aí. Como o inimigo já está aí, vamos fazer o seguinte, assim diz o Senhor, abre os portões da cidade. Porque se vocês abrirem, haverá uma chance de vida. Porque aí, qual é o motivo do cerco? O motivo do cerco é trazer uma pressão psicológica, acabar nos recursos e o povo de dentro fala assim, a gente não aguenta mais. Nos rendemos. Bandeirinha branca. Aí o inimigo entra, tá tranquilo. Faz o que quer. Ninguém ia morrer. Então a mensagem de Jeremias agora é, abre a cidade, pelo amor de Deus. O Senhor está dizendo, abre a cidade. Porque aí o inimigo entra, a gente se rende, pelo menos nós vamos viver. A gente vai ser levado para o cativeiro, mas todo mundo vivo, não resiste. Aí o povo, para com isso, vamos resistir, ele não vai entrar aqui.
Quando ele conseguiu, aí a gente tem a produção de Lamentações, né? Foi muito pior. Então, como que Deus permite? Romanos capítulo 1 nos dá essa resposta. Paulo diz aos romanos que pelo fato dos homens, tendo conhecido a Deus, ainda assim o rejeitaram, o que Deus fez? Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou aos desejos do seu coração. Então não é que Deus abandonou a humanidade, Deus é indiferente, Deus ama, mas só acontece coisa ruim. Não, é o seguinte, você sabe quem é Deus, você rejeita Deus, então você está entregue para a maldade do seu coração. É isso. Então Deus entregou os homens à maldade do seu coração. Mas aonde está ainda a oportunidade do arrependimento? Você está vivo, seu coração está batendo, você hoje tem o evangelho sendo pregado em tudo quanto é lugar. Com muita facilidade de alcance. Até um tempo atrás, você percebia que era um crente que chegava na porta, você podia não atender, agora não tem como. Você está fazendo isso aqui olhando o Reels, exatamente. De repente aparece lá Isabel Souza abrindo MPcast, falando de Jesus. Então não tem para onde correr, não tem como alguém falar assim, eu não tive a oportunidade de arrependimento. Então, mesmo na execução do juízo, Deus ama, porque no caso dos judeus, eles poderiam ter morrido todos. A maior parte foi levado cativo para a Babilônia. É verdade. Ainda no juízo... ainda voltou vivo de lá. Olha o amor aí, no juízo sendo executado. Muito bom, incrível. E já pegando o gancho, agora voltando para aquele ponto que nós estávamos, que a gente deu a pausa lá para chegar aqui, a gente chega no tópico 3, que é a mensagem de Jeremias e os seus efeitos, e o que a gente estava conversando, né? Mesmo diante da mensagem de Jeremias, mesmo diante do cerco, o povo continuava indiferente e maldoso. E aqui, uma pergunta mais de cunho aí, né? Particular, né, da sua opinião, por que até os dias de hoje o povo é tão duro e indiferente à mensagem dos profetas de Deus, à palavra do Senhor? Por que até hoje a gente tem essa indiferença, né, essa dureza de coração com a mensagem? Então, eu acredito no seguinte, dando uma resposta bíblica. Paulo ele nos fala aos Gálatas 5 sobre a luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E aí, em Romanos 8, ele traça um paralelo falando sobre se você se inclinar para a carne, você vai morrer e você vai ter uma inimizade com Deus. Agora, se você se inclinar para o espírito, você terá vida e será amigo de Deus. Então, por que hoje as pessoas ainda resistem tanto? O evangelho, ele é, por natureza, confrontador. O evangelho, ele é confrontador. O evangelho é assim. O evangelho, eu sempre costumo comparar, é o exemplo melhor que eu tenho na minha caixa de ferramentas, né? O evangelho é como um espelho. O espelho não mente para você, não tem massagem. Então você se arruma e tal, você se apresenta para uma amiga, e aí, como que eu estou? Nossa, tá maravilhosa. Né? O espelho não tem meia conversa. Você tá mal, você tá mal. Acabou. Tem alguma coisa fora do lugar, a roupa não tá legal, teu cabelo não tá legal, tua cara não tá legal. Esse é o evangelho. Então, o que acontece? Quando nós nos deparamos com o evangelho, ele expõe as nossas fraquezas e quem somos de verdade. A partir daquele momento, você toma uma decisão. Eu vou me inclinar para onde? Para o espírito ou para a carne? Só que inclinar-se para o espírito não é só uma decisão única. É diária. Ela é diária. Então tem pessoas que decidiram em algum momento, mas no meio do caminho desistiram. Porque é uma renúncia diária. Jesus falou, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Aí eu costumo falar assim, que imagina aqui o patíbulo da cruz, né, que era a parte que eles carregavam. Ninguém pegava o patíbulo, se fosse hoje, da exposição nas redes sociais, ia pôr o patíbulo nas costas, fazer uma selfie, falou assim, ó minha cruz. Expor a cruz. Não. Porque só pegava o patíbulo quem caminhava para a morte. Então quando ele falou assim, ó, pega a cruz e siga-me, é assim, ó, pega porque você vai morrer. Então não é assim, ó, aceite a sua cruz,
É pega. Então, é uma decisão sua. Então, se pega para morrer, então quem está reconhecendo que precisa morrer? Você. E é todo dia. Então, ontem eu tomei uma decisão, se inclinar para o Espírito. Porque o Evangelho mostrou minhas fraquezas. Só que aí hoje, meu, eu não estou tão disposto a... Abandonar os desejos da minha carne. Não, acho que hoje dá pra gente passar nessa daí. Aí vai lá, passa. Aí o pecado, ele é atrativo. Prazeroso. Ele é sedutor. Não tem como falar que ele é ruim em questões eternas, espirituais, mas da carne ele é maravilhoso. Então, assim, pô, gostei, legal. Amanhã, vambora, de novo. E aí vai, daqui a pouco você tá distante. E ainda que o pecado tenha problemas de trazer uma consequência para a carne, não vai ser imediata. Nem todas são, né? Pode até me trazer uma consequência ainda em carne, mas vai demorar um pouco, não vai ser do dia para a noite eu vou ter consequência disso. Então, pra gente não ficar só nos pecados morais, vamos falar mentira. Você vai lá, mente hoje, aí se beneficiou com a mentira. Aí você começa a perceber, aí você foi no culto, tá tudo normal, você sentiu uns arrepios, opa, Deus tá aqui e tal, tá tudo normal. Aí você vai lá, mente de novo e ganha outra vantagem ali, enrola alguém e tal, e aí vai. Daqui a pouco, o que você ouve contra o que você está fazendo já não faz mais tanto sentido para você. Porque tá dando certo. Não aconteceu nada. Pode que vai dar errado, mas, pô, tá dando certo, vambora. Para, evangelho não é tudo isso aí que as pessoas ficam falando, não, tem que estar ali. Não, eu tô vivendo de qualquer jeito. Eu vou no culto lá, sinto a presença de Deus, a palavra fala comigo, eu tô sendo abençoado, fui promovido no emprego, tô ganhando mais, tá dando tudo certo. Só que aí é onde as pessoas confundem. Bênção de Deus não é sinônimo de salvação. O sol nasce até para os ímpios. Tem que ser constante, né? É. Todo dia, não é uma questão só no dia que eu levantei a mão para aceitar e pronto, tá feito, agora tá tranquilo. Resetou os pecados ali, agora eu tenho outra cota Agora, para alcançar. santos, 3 vezes santos. Não. Santo, santo, santo. É uma decisão diária. Muito bom fazer a gente refletir sobre essas questões, né? Porque ainda que nós estamos numa lição de jovens, nós temos isso na juventude em geral, né? Uma pessoa que chega na igreja, se converte, aceita, tá participando, tá servindo na igreja, mas de repente aquela pessoa vira as costas, não quero mais, não sinto mais, não vou mais. E a gente fica naquela indignação, né? Como é que pode a pessoa conheceu, ouviu, fez e agora está virando as costas para isso? Mas aí a gente entra nessa questão, né? A cruz, ela não é só no dia que eu levantei a mão publicamente para aceitar o Senhor. A cruz, ela é diária. E é a minha morte diária, a morte da minha carne diariamente. Então, uma reflexão aqui para a gente entender esses pontos. Não só entender o outro, mas também refletir sobre se a gente está realmente todo dia levantando a mão para aceitar Jesus, né? São 2 pontos. O primeiro eu mencionei aqui indiretamente, e aí eu quero ser mais objetivo. Ninguém chega nesse estágio de dureza de coração do dia para a noite. Então é um processo. Então, você vê, você levanta a mão e aceita Jesus, mas a conversão é um processo. Uma vez eu ouvi um pastor ministrar e foi muito impactante para mim aquele dia, porque ele falou bem assim: qual foi o dia que você se converteu? Aí ele pegou e emendou assim: eu não estou perguntando o dia que você aceitou Jesus. Eu estou perguntando o dia que você mudou de vida. Falei, rapaz, aí eu nem sei que dia que foi. Aí pegou. Eu nem sei que dia que foi, mas a pergunta faz sentido. Aí pegou. Né? Então, um é o dia que você aceitou Jesus, outro é o dia que você resolveu mudar. E aí, o que acontece? Esse estágio que você comentou de dureza de coração, ele também não é do dia para a noite. É um processo. Então, você vai se desviando aqui, ali e tal, aí você para de se inclinar para o espírito, se inclina para a carne e tal, tá dando certo, até você chega num estágio, digamos que talvez não ainda de apostasia, porque você não saiu totalmente, mas você tá ali caminhando para apostasia. Abandonar Deus, não crer mais na palavra, na profecia, imaginar que o evangelho é light, é um processo. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a cruz. Toma a cruz e siga-me.
As pessoas entendem essa questão da cruz como sendo problemas. Sim. Então vamos supor. E os meus problemas diários. Ô Isabel, toma a sua cruz. Meu. Carrega essa cruz, Isabel. Então as pessoas interpretam errado. Cruz como problemas, coisas pesadas, difíceis. Não, filho. Cruz ali é a seguinte. É o que te identifica como um condenado. É você aceitar uma condição. Por isso que é o toma, não é recebe. Então a cruz mostra para onde você vai. Então assim, eu acordar pela manhã e reconhecer essa necessidade. Eu preciso morrer hoje por causa dos meus pecados. E aí, no caso, então, essa morte simboliza a nova vida com Cristo, que é diária. É muito bom a gente entender isso para poder refletir sobre isso e exercer isso diariamente. Seguindo aqui, o nosso próximo subtópico é sobre o sofrimento de Jeremias. Jeremias ele teve que lidar com a rejeição do povo e com as adversidades. E muitos pastores e líderes hoje, né, trazendo para o nosso contexto, para os nossos tempos, passam por isso, passam pelo afastamento do povo da igreja, da comunhão, né? Vamos colocar assim, não só como igreja, como local, mas também como uma comunhão que foi deixada para ser seguida, né? Como lidar com isso, né? Jeremias teve uma forma de lidar, como é que a gente pode aprender com Jeremias e lidar com isso hoje? Tá. Então, primeiro entendendo qual é o nosso papel naquele lugar, naquela igreja, naquele departamento. Porque as rejeições, embora atingissem o Jeremias, elas não eram por causa do Jeremias. E aí Deus deixa até isso claro no capítulo 1. Sobre, você vai lá, fala, é um povo de dura serviço. Então assim, Jeremias já foi sabendo que não seria ouvido. Foi avisado. É o primeiro ponto. Então ele não foi na expectativa, vai encher minha agenda, todo mundo me chamando para profetizar, popularidade, não. Vamos dizer, saindo de Anatote, aquela terra exilada, agora eu vou fazer meu nome. Não, ele já sabia que não seria ouvido, é o primeiro ponto. Então acredito que talvez isso já não afetasse muito. E se afetava, ou melhor, e se fosse para afetar, certamente na mente ele tinha o quê? Não é a mim que estão atingindo, não é a minha pessoa que está sendo rejeitada. Eles estão rejeitando a mensagem. Estão rejeitando então, assim, a Deus. Por que atingia ele? Ele foi ferido, foi preso, né, jogado no calabouço, certamente vai desdobrar isso ao longo do trimestre ainda, mas o que acontece? Ele era um representante de Deus, então todas as coisas que faziam a ele estavam atingindo a Deus. Então o líder, o pastor, que está nessa posição de às vezes corrigir, chamar atenção, como que isso está sendo feito? Então ele tem que se importar nessa questão. Eu estou pautado pela Bíblia? Eu quero o bem dessas pessoas espiritualmente? Ou é uma chatice desse líder? É um toque desse pastor? Aí ele não tem um respaldo de Deus. Agora, ele está pautado nas Escrituras, então todas as rejeições não serão a ele, serão a Deus. Então ele tem que saber lidar de que maneira? Filtrar isso, não é nada sobre mim, é sobre Deus. Aí ele consegue avançar, porque aí ele não precisa ficar revendo rota. Certo. Agora, quando é algo que diz respeito a nós, aí a gente tem que rever conceitos. Eu vou rever a minha liderança, meu pastoreio, eu vou rever minhas falas. É isso. A forma de tratar. Exatamente. Mas enquanto é algo que não é sobre mim, eu tenho que ter foco naquilo que o Senhor me ordenou da forma de seguir. E não ter medo de perder a popularidade. Porque não se trata disso. No caso, ele não ganhou ninguém. Aí vamos pensar no caso do pastor, a igreja dele vai esvaziar? A mensagem, como que ele está pregando essa mensagem? É de Deus? A orientação é aquela? Então, assim, ouçam ou deixem de ouvir. É o líder? Como é que tá? Aí, obviamente, que também vai depender do pastor, né? Entender que o líder está na direção de Deus, não vai arrancar o líder de lá. Mas está todo mundo alinhado? Não, é Deus, é a orientação. Foi estabelecida uma rebeldia, ninguém quer ouvir? Não. Então, permanece no departamento quem quer, sai quem quer. A visão é essa, Deus está orientando.
Mas aí também é algo assim muito sensível, né? Você tem que saber mesmo que é Deus. Porque se for você, você está fadado ao fracasso, né? Acabar com a igreja, acabar com o departamento, acabar com tudo. Ou seja, tem que estar numa vida de intimidade. De muita intimidade. Para ter uma conversa Exato. próxima com Deus a ponto de saber discernir Isso mesmo. aquilo que vem dele ou não. Muito bom. Indo para o terceiro subtópico, o cumprimento das profecias de Jeremias. A revista coloca um trecho aqui que parte das profecias que Jeremias trouxe se cumpriram e parte delas ainda se cumprirão. Então, queria que você falasse para nós quais se cumpriram e quais ainda se cumprirão. Você pode citar o texto aí? O texto está em Jeremias 33, do 14 ao 18. Você pode ler ele? Posso, vamos lá. Lê pra gente aí, então. 33. 33, a partir do 14, leremos até o 18. Esse é o texto que segundo o comentarista, está para se cumprir, não é? Isso. Tá, vamos lá. 33, 18. Exatamente. Lê para nós aí. É porque a minha tradução vai ser diferente do pessoal, certamente, né? Vamos lá. A partir do verso 14. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz ao povo de Israel e ao povo de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e direito na terra. Naqueles dias, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se sente no trono de Israel. Nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. Muito bem. 14 a 18 você leu. Isso. Agora, olha como diz a Almeida, a nova tradução na linguagem de hoje. Está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi. Por que um verdadeiro descendente? Os que vieram antes foram falsos. Deus fez uma promessa a Davi de que não faltaria descendente no trono. Então assim, Davi, eu vou fazer uma aliança com você, você vai morrer, mas teu filho vai reinar, teu neto, teu bisneto e assim vai. Salomão pecou contra o Senhor, mas por amor a Davi, Deus não rachou o reino na mão dele. Deus fez isso nos dias de Roboão. E Roboão era filho de Salomão e assim foi. Todos descendentes de Davi. No entanto, quando houve o cativeiro, e é importante falar que o Jeremias também profetizou depois que o cativeiro aconteceu. Ele continuou em Jerusalém, ele não foi levado cativo. Por exemplo, capítulo 32. Pronto, nós estamos nesse capítulo, né? Estamos no 33. Um antes. No 32, por exemplo, o Jeremias ele está profetizando aos cativos. Então aqui o cativeiro já aconteceu. Então o povo está lá, agora a mensagem de Jeremias é uma mensagem de esperança. Ou seja, vocês não serão destruídos aí. Então são vários momentos, né, da profecia de Jeremias. Se converte para o inimigo não vir. Ixi, o inimigo chegou, vocês não converteram. Agora é o seguinte, a vida está onde? Deixa o inimigo entrar. Se entrega para não ser pior. Se entrega. Aí o povo resiste, o inimigo entra, arrebenta, leva cativo. Aí o Jeremias está aqui agora animando quem foi levado cativo. Vocês não serão destruídos aí. Então, qual é a mensagem de esperança? Por quê? O rei foi morto. O rei foi morto. Nabucodonosor tinha já essa fama de acabar com os reinos. Israel já era um exemplo, os sírios destruíram. Aí vem uma mensagem: eu vou levantar um herdeiro da casa de Davi. E esse será um verdadeiro. Ou seja, porque todos antes morreram. Todos antes tentaram unir. Tem um ponto em comum nas histórias dos reis de Judá, que a gente acha em crônicas, e é a seguinte, assim, o rei começa a reinar. Aí ele vem, e agradou o Senhor Deus andando nos caminhos de Davi, e ele tirou a idolatria daqui, reformou ali e tal, mas sempre ele deixa alguma coisa. Então vamos supor, se ele derrubou
as casas de ídolos foram levantadas, ele não mexeu nas montanhas, os altares que estavam lá. Sempre vai ficando alguma coisa para trás. Então, vai vir um verdadeiro. Então, esse vai fazer a obra completa. É mais ou menos isso. Então, aqui é uma mensagem acerca do Messias, acerca do Cristo. E aí fala desse sacerdócio sendo restaurado, né? Então, do culto, da adoração, o pecado sendo perdoado, porque agora o povo já vive num outro momento. Então, é uma profecia a ser cumprida dentro de uma visão pré-tribulacionista, né? De que a igreja é arrebatada, acontece a grande tribulação, e aí voltamos com Cristo em glória a ser cumprida no milênio. Então, teve as profecias que se cumpriram ali imediatamente, e essa que ainda está por vir, nem no nosso tempo aconteceu ainda. Ainda estamos aguardando. Amém, glória a Deus. Nós encerramos por aqui. Acabamos os subtópicos e os tópicos da lição. Muito bom. Eu espero que tenha te ajudado, professor, na sala de aula, a entender algumas dúvidas que podem surgir dos alunos, algumas questões, e talvez com esse bate-papo tenha trazido outros questionamentos a você, que você pode se aprofundar e também entender antes de ir para a sala de aula, para ter uma aula preparada e bem estruturada lá para os seus alunos, na sua igreja. Deixa seu like, segue o canal, porque na próxima lição nós estaremos aqui de novo com a mensagem de Jeremias para ajudar. E eu te espero na próxima. Muito bom. Olha, eu confesso que gostei muito da conversa. A gente propôs algo diferente para quem já acompanha o canal há tempos. Normalmente eu chamo a pessoa para falar e vou ali inserindo algumas ideias. A proposta agora era diferente, né? A Isabel, no caso, e outros que virão trazerem perguntas e eu responder. E eu confesso que imaginei que ia ser algo assim bem breve. A gente passou de uma hora aqui. E eu gostei muito, foi leve. Então eu espero que você também tenha gostado. E aí, como foi a experiência para você, Isabel? Foi muito boa, foi interessante, foi diferente. Te dando os parabéns, porque é uma questão, não foi nada combinado, as perguntas, o que seria falado aqui e a forma que você responde, o seu conhecimento sobre as questões é muito enriquecedor. Então, que Deus continue te abençoando com esse conhecimento, com essa força de continuar nesse propósito, porque é algo que leva... para outras pessoas talvez não conseguiriam responder, e isso aqui é uma forma das pessoas terem mais acesso a questões que talvez sejam difíceis e que não vão encontrar em qualquer lugar, né? É um local seguro para a gente entender a palavra de Deus de uma forma que a Bíblia fala, né? Porque a questão da facilidade hoje em dia também traz... coisas heréticas e que não são a verdadeira palavra. Então, encontrar um canal que tem a verdadeira palavra e está ensinando de uma forma acessível a todos é uma bênção para nós. Então, parabéns para você hoje aqui. Muito bom, obrigado. E a Isabel é reincidente aqui já, no caso veterana, né? É melhor essa frase, né? Porque no primeiro trimestre você esteve aqui, mas a lição era dos adultos. Era dos adultos. Eu vou até colocar um cardzinho aqui para você clicar e você perceber que não é a mesma pessoa. Eu estou impactado com isso. Porque na primeira vez era um ser humano totalmente diferente do que o que está aqui. Ó. Ela fez a abertura, conduziu o programa, está fazendo o fechamento. Acho que vou ter que mudar o nome, né? Pastor Lucas Gomes Oficial para Isabel Souza Oficial. Poxa, gente, comenta aí se eu devo ter um canal no YouTube. Comenta. É isso aí. Eu já deixo o meu voto que sim. Muito bem, então a gente volta na próxima lição. Qual que é o tema? A próxima lição é a mensagem de Jeremias para ajudar. Muito bem, então eu aguardo você aqui. Deus te abençoe. Obrigado, Isabel, mais uma vez. Até a próxima lição. Fica com Deus. Até mais.